Não há dúvidas de que a trilogia O Poderoso Chefão marcou o cinema, sob o comando de Francis Ford Coppola. O romance do escritor Mário Puzo ganhou vida nas telonas em 1972. E quando a gente assiste aos 3 filmes, parece até que tudo foi perfeito, desde a escrita do roteiro até a seleção dos atores. Mas a verdade é que o início foi recheado de brigas entre o diretor e o estúdio, além de muito improviso e surpresas. Por exemplo, na cena em que o produtor de cinema acorda e encontra uma cabeça de cavalo na cama. Quase ninguém imagina que foi utilizada uma cabeça de cavalo verdadeira, não é? Para deixar tudo ainda mais autêntico, o ator ensaiou com uma cabeça falsa. E durante a gravação, foi surpreendido com a de verdade cheia de sangue cenográfico. E como eles conseguiram uma real, Coppola pediu para que um abatedouro em Nova Jersey encaminhasse a cabeça ao set, depois da morte do animal. Algo que com certeza não seria tão fácil de acontecer nos dias de hoje, e que na época incomodou muitos ativistas a favor dos animais. Eu te contei isso para você ter uma palhinha das aventuras em torno da produção. E não é exagero dizer que parte do mérito do The Godfather ter sido um sucesso foi toda do diretor, já que se dependesse dos executivos da Paramount, o filme teria ido por um caminho completamente diferente. Já pensou se Coppola não tivesse embarcado no projeto? Então, olha, isso quase aconteceu. Antes do cineasta ser chamado, o estúdio entrou em contato com outros diretores, sendo o primeiro deles Sergio Leone, maravilhoso, o responsável pelos clássicos 3 Homens em Conflito e Era uma Vez no Oeste, um clássico. Só que o mais surpreendente é que ele não aceitou o projeto. E a gente pode encontrar 2 motivos para isso na internet. O primeiro fala que Leone não concordava com os rumos da história e afirmava que a máfia estava sendo muito exaltada. E o segundo tem a ver com seu projeto que chegaria aos cinemas em 1984, 12 anos depois do lançamento de O Poderoso Chefão. Ao que parece, o cineasta já estava pensando no próprio filme do gênero, que acabou se transformando em Era uma Vez na América. Vale lembrar que naqueles tempos ninguém imaginava que a história da família Corleone faria o sucesso gigantesco que fez. Então, para muitos outros diretores, foi só mais um trabalho passado adiante. Um trabalho que, inclusive, também foi recusado pelo próprio Coppola, que, sendo ítalo-americano, chegou a considerar sensacionalista a obra de Mário Puzo. Quem diria que, no final, Puzo e Coppola acabariam escrevendo juntos o roteiro dos 3 filmes, não é? Só que é aquela história, não é? Para resolver alguns problemas financeiros, a melhor alternativa para o cineasta foi aceitar o projeto. Isso porque sua então produtora, a American Zoetrope, estava devendo mais de $400 mil ao Warner Bros., devido ao fisco comercial do filme THX 1138. Só que se engana quem pensa que o diretor abaixaria a cabeça para o estúdio. Não, jamais. Ele estava disposto a lutar pelas próprias ideias. E uma das mais importantes, naquele começo, envolveu a escalação do fantástico Marlon Brando para o papel de Vito Corleone. Até Mário Puzo diz que Brando era o único que poderia interpretar o mafioso, mas a Paramount estava decidida a não contratar o cara por causa das histórias de que ele era um ator muito difícil de se trabalhar. Ao invés dele, foram cogitados só atores maravilhosos: Laurence Olivier e até mesmo Orson Welles, de Cidadão Kane, para o papel. Bom, Charles Budorn, um dos executivos, até teria dito a Coppola que Brando nunca apareceria em um filme no estúdio. Só que o diretor estava convicto dessa escolha e continuou insistindo até que recebeu 3 condições para seguir em frente com Marlon Brando. A primeira era que o ator deveria fazer um teste para a tela para que os executivos avaliassem. A segunda dizia respeito ao pagamento. Caso ficasse com o papel, Brando não receberia salário, somente uma
porcentagem do lucro do filme. E a terceira condição era que o ator deveria assinar um acordo garantindo que pagaria uma espécie de multa se causasse problemas no set. Depois de todo esse, digamos, carinho, Coppola partiu para o então aguardado teste. Só que ele estava com medo de que Brando se ofendesse com a ideia de um teste de tela e acabou mentindo sobre o real objetivo do encontro. Ao ator foi dito apenas que o equipamento e a maquiagem seriam testados, o que não impediu que o artista impressionasse com a sua presença e dedicação. Com graxa de sapato no cabelo e bolas de algodão na bochecha, Brando se tornou Don Corleone na frente das câmeras. Impressionou a Paramount e ficou com o papel que, convenhamos, né? Sempre foi dele. Inclusive, é bom lembrar que o ator não usou algodão ou outras coisas durante as filmagens. A produção simplesmente fez uma prótese dentária para Brando parecer mais velho. Uma prótese que chegou a ser exposta no Museu da Imagem em Movimento, em Nova York. Já em relação às histórias de que não era fácil trabalhar como artista, digamos que os outros atores de Coppola notaram um pouco desse lado. Isso porque Brando surpreendeu a todos ao não memorizar as próprias falas e priorizar tanto o improviso, que nem se dava ao trabalho de ler completamente o roteiro. Olha que ator maravilhoso. E para saber as falas, ele não só distribuiu cartões com os textos por todo o set, como ainda pregou alguns cartazes nas roupas dos outros atores quando não apareciam nas câmeras. A verdade é que tudo isso deve ter deixado a produção de cabelo em pé. Só que também resultou em momentos icônicos, como a cena em que Brando faz carinho em um gato em seu escritório, logo no início do filme. Aquela cena não estava no roteiro e o gato nem dono tinha. Era um bichinho que ficava andando pelo estúdio e tanto o ator quanto o diretor gostaram da ideia de improvisar com ele. No final, foi uma forma bem interessante de mostrar os dois lados de Don Corleone. Um homem da máfia implacável, que também era um cara gentil e de família. O único problema foi que o gatinho ronronou alto o suficiente para atrapalhar o áudio dos microfones, obrigando os atores a dublar suas falas depois. Já outro momento de improviso foi protagonizado pelo ator Lenny Montana, que interpretou o personagem Luca Brasi. Antes de entrar na carreira de ator, ele havia trabalhado como lutador profissional. E contracenar ao lado de Marlon Brando o fez ficar extremamente nervoso para o início do filme. Depois de não conseguir fazer nenhuma tomada boa durante praticamente um dia inteiro, Coppola viu Lenny ensaiando suas falas e achou tão autêntica a situação que acrescentou o momento para parecer que o personagem também estava nervoso ao se encontrar com Don Corleone. Falando assim, até parece que os momentos de improviso foram 100% divertidos, não é? Só que a verdade é que Francis Ford Coppola e Al Pacino, que fez o Michael Corleone, correram o risco de serem demitidos durante as filmagens. A situação foi tão conturbada que até mesmo Marlon Brando precisou sair em defesa dos dois. Acontece que os executivos não estavam gostando da atmosfera mais densa e falante que o diretor havia criado e queriam uma coisa mais bruta, com mais ação e situações de gangster, sabe como é? Sem falar que a Paramount estava com o pé atrás por considerar alguns gastos do cineasta como desnecessários. Para o caso de Coppola ser demitido de uma hora para outra, já que um executivo do estúdio o acompanhava durante as filmagens, havia até mesmo diretores substitutos no set, para continuarem as gravações imediatamente. Enquanto isso, a preocupação com Al Pacino era de que o ator estava contido demais e não conseguia se soltar. Uma preocupação que vinha desde antes das gravações, já que a Paramount tinha planos para que Robert Redford ou Ryan O'Neal fossem escalados para o papel. Mas adivinha só, Coppola não via outra pessoa no personagem e insistiu que Pacino deveria ser contratado. O fato é
que a desconfiança constante só acabaram depois que o cineasta gravou a cena em que Michael Corleone mata Solotzo e McCluskey em um restaurante. Os executivos gostaram tanto do momento que passaram a confiar no diretor e no ator, a ponto de, digamos, afrouxar um pouco as rédeas. Para você ter uma ideia, essas desavenças de Coppola com o estúdio começaram na época do desenvolvimento da história. A Paramount queria economizar na produção e solicitou que o diretor passasse o enredo dos anos 40 para a década de 70 e que as gravações fossem feitas em Kansas City. O cineasta, como você deve imaginar, foi totalmente contra e insistiu que a história deveria se passar em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E digamos que essa foi uma das menores preocupações que o estúdio teria. Sob a cena em que Sonny Corleone é assassinado em um pedágio. Bom, pode não parecer, mas aquele foi um dos registros mais caros do filme. Ao todo, cerca de $100 mil foram gastos. Inclusive, acredita que Robert De Niro fez teste para viver Sonny Corleone? Pois é. Bom, acabou que James Caan foi o escolhido. Mas De Niro teve sua chance de brilhar em Um Poderoso Chefão, parte 2, quando interpretou o jovem Vito Corleone e ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Inclusive, Marlon Brando levou a estatueta de melhor ator pelo mesmo papel anos antes. Só que ele não quis receber a premiação, como protesto pela forma que Hollywood retratava a população indígena, e mandou uma ativista dos direitos dos índios em seu lugar. Por ser baseado no livro de Mário Puzo, os personagens do Poderoso Chefão são fictícios. Mas isso não quer dizer que algumas figuras do mundo real não tenham servido de inspiração. Por exemplo, acredita-se que Vito Corleone tenha sido baseado em Joey Bonanno, um mafioso ítalo-americano que nasceu na Sicília em 1905 e foi para os Estados Unidos quando criança. Bonanno acabou se tornando uma figura famosa na máfia, sendo lembrado pelo carisma, educação, por priorizar a harmonia entre as organizações familiares e, é claro, por ser respeitado e temido. Já o filho de Vito, Michael, parece ter alguns aspectos da vida de Carlo Gambino, um mafioso também ítalo-americano que se tornou um dos mais respeitados dos Estados Unidos no final da década de 50. Fechado, introvertido, Gambino acreditava que deveria fazer qualquer coisa para se manter no poder, mesmo que tivesse que partir para a agressividade ou matar. Te lembrou alguém? O fato é que a produção foi tão agitada que o próprio Coppola acreditou que o filme seria um fiasco. Só que quando O Poderoso Chefão estreou e o sucesso veio, o cineasta se viu em uma nova proposta: escrever e dirigir a parte 2. Coppola recusou no início e indicou Martin Scorsese para o cargo de diretor. Só que assim como ele insistiu em suas ideias, agora foi a vez da Paramount não querer abrir mão do diretor.